Você olha para a pessoa que dorme ao seu lado e, em certos momentos de silêncio, sente uma distância tão vasta que parece intransponível, como se estivessem em margens opostas de um rio violento. Essa dor que aperta o peito não é sobre quem deixou a toalha molhada ou sobre o tom de voz usado no jantar de ontem. É algo muito mais antigo e profundo. Cláudio Naranjo nos ensinou que aquilo que as religiões chamaram de pecado não é uma maldade intrínseca, mas um erro de percepção, uma falha trágica na nossa visão. Nós não estamos vendo a realidade como ela é. Estamos vendo nossos próprios medos projetados no rosto de quem amamos. O ego, essa estrutura que você chama de eu, funciona como um espelho partido que distorce tudo o que reflete. Nós substituímos quem realmente somos por uma paixão dominante, uma emoção viciada que dita nossas reações e nos impede de enxergar o outro como um ser humano completo. Estamos, na verdade, interagindo com fantasmas, reagindo a dores do passado e chamando isso de relacionamento. Esse obscurecimento da realidade nasce de uma necessidade desesperada de sobrevivência, mas o preço que pagamos é vivermos com uma fome que nunca cessa. Naranjo chamava isso de fome amorosa, um vazio ontológico, uma cratera na alma que sentimos como se algo essencial estivesse faltando desde sempre. O grande erro, a tragédia silenciosa dos casais, é que tentamos fazer do outro a cura para essa falta. Transformamos nossos relacionamentos em um tribunal de carências, onde o parceiro é constantemente julgado e condenado por não conseguir preencher um vazio que não foi ele quem criou. Você exige que o outro seja o pai que te protegeu pouco, a mãe que te criticou muito, ou o Deus que te salvará da solidão. Mas o outro é apenas uma pessoa, tão ferida e assustada quanto você, tentando se manter de pé sob o peso das próprias máscaras. Para entender por que isso acontece, precisamos olhar para a criança que você foi, através das lentes de Gabor Maté. Quando éramos pequenos, tínhamos duas necessidades vitais: o apego, que é a garantia de sermos cuidados, e a autenticidade, que é a liberdade de sermos quem somos. Mas muitas vezes, o ambiente não permitia as duas coisas. Se você expressasse sua raiva ou sua tristeza, talvez perdesse o amor dos seus cuidadores. Então, diante dessa escolha impossível, você escolheu o pertencimento e sacrificou a autenticidade. Você aprendeu a ser bonzinho, ou a ser forte, ou a ser invisível para ser amado. O problema é que você cresceu, mas o padrão continuou. Hoje você está em um relacionamento oferecendo uma versão mutilada de si mesmo, esperando ser amado por uma performance, e isso gera uma exaustão na alma que nenhuma viagem romântica pode curar. É por isso que precisamos ser brutalmente honestos agora. O que faremos aqui não é consertar o seu casamento com dicas superficiais ou truques de comunicação para evitar brigas. Isso seria colocar um curativo em uma fratura exposta. O convite deste encontro é para algo mais assustador e, ao mesmo tempo, libertador. Nós vamos falar sobre a queda das máscaras. Vamos falar sobre a coragem necessária para parar de pedir que o outro preencha seus buracos e começar a assumir a responsabilidade pela própria energia. Se você está cansado de repetir os mesmos ciclos, de sentir a mesma solidão acompanhada, respire fundo agora. A jornada que começamos hoje não é para melhorar o seu ego, mas para que você possa, talvez pela primeira vez, ver a realidade sem o filtro da sua dor. Existe uma exaustão secreta que você carrega, um cansaço que não se resolve com o sono, porque ele nasce do esforço constante de sustentar uma imagem que não é você. Quantas vezes você já sentiu no meio de um abraço ou de uma conversa trivial que o seu parceiro não estava amando a sua essência, mas sim o papel que você desempenha com tanta competência? Talvez você seja o forte que nunca desmorona, o cuidador que nunca precisa de colo, ou o inteligente que sempre tem a resposta certa. A tragédia silenciosa é que quanto mais você é aplaudido por esse papel, mais solitário você se sente nos bastidores da sua própria alma. Você começa a acreditar que, se deixasse a máscara cair, se mostrasse o seu cansaço, o seu medo ou a sua raiva feia, o amor desapareceria instantaneamente. Vivemos reféns de uma imagem idealizada, uma projeção de perfeição que construímos para garantir que nunca seríamos abandonados.
Mas essa mesma imagem se tornou a barreira que impede qualquer intimidade real de acontecer. Você está salvo do abandono, talvez, mas está condenado a nunca ser verdadeiramente conhecido. Cláudio Naranjo descrevia o nosso caráter não apenas como um conjunto de hábitos mentais, mas como uma verdadeira estrutura física, uma couraça muscular e emocional que enrijece o nosso ser. Imagine que, ao longo dos anos, para se proteger das feridas da infância, você foi vestindo camadas e camadas de uma armadura invisível. Essa armadura foi vital quando você era pequeno e vulnerável, ela garantiu a sua sobrevivência psíquica. Mas agora, no relacionamento adulto, essa rigidez impede a fluidez do afeto. O amor do outro bate nessa couraça e escorre, sem nunca penetrar, sem nunca nutrir o seu coração sedento. Você se tornou tão eficiente em se proteger da dor que acabou se blindando também contra o prazer da entrega. O corpo fica tenso, a respiração fica curta, e mesmo quando você diz "eu te amo", suas defesas internas estão gritando "não se aproxime demais". O caráter é essa calcificação da espontaneidade, onde a resposta automática substitui o sentimento vivo. É curioso perceber como essa defesa se manifesta na exigência que fazemos ao outro. A busca implacável pela perfeição no parceiro, aquela lista interminável de pré-requisitos que ele deve cumprir para ser digno do seu amor, nada mais é do que um mecanismo de defesa sofisticado para evitar o risco da intimidade. Se eu exijo que o outro seja perfeito, eu garanto que nunca precisarei me desnudar emocionalmente, porque estarei sempre ocupado apontando as falhas alheias. A perfeição é estéril. Ela não tem cheiro, não tem textura, não tem vida. A intimidade real, aquela que cura, só consegue entrar pelas rachaduras, pelas imperfeições, pelos lugares onde a humanidade vaza. Ao buscar um ídolo imaculado ao invés de um companheiro humano, você está inconscientemente assinando um contrato de solidão a dois, mantendo o outro a uma distância segura, onde ele pode ser admirado, mas nunca tocado. Observe o que acontece dentro de você na próxima vez que o conflito surgir e a temperatura da conversa subir. Há um momento preciso, uma fração de segundo, em que você deixa de ouvir a voz do seu parceiro e passa a ouvir apenas a voz do seu advogado de defesa interno. Nesse instante, os ouvidos se fecham para a dor do outro e a mente começa a redigir a sentença de culpa. Você não está mais dialogando. Você está apenas aguardando a sua vez de falar, recarregando o arsenal de argumentos para provar que você é a vítima e ele é o algoz. Essa voz interna de acusação é o som do seu ego tentando preservar a própria imagem a qualquer custo. É uma surdez seletiva que nos faz perder a oportunidade sagrada de entender que por trás da reclamação do outro, muitas vezes, existe apenas um pedido desesperado de conexão que não soube ser formulado. Podemos pensar no ego como um ator que, de tanto interpretar um drama trágico, esqueceu que está em um palco. Ele decorou o script do sofrimento, da traição e da incompreensão com tanta profundidade que passou a acreditar que aquele papel é a sua única identidade. Ele chora lágrimas reais, sente dores reais, mas está preso em um roteiro que foi escrito há décadas. O despertar espiritual no relacionamento acontece quando você percebe que não é o papel, não é a máscara e nem a armadura. Você é a consciência que observa o ator. E somente quando você tem a coragem de esquecer o script e improvisar a partir do coração, despido da necessidade de aplausos ou de ter razão, é que o verdadeiro encontro de almas pode finalmente começar. Muitas vezes, sem perceber, caminhamos pelos cômodos da nossa casa, carregando uma lanterna que só ilumina o que há de torto no outro, enquanto permanecemos mergulhados na mais completa escuridão sobre nós mesmos. Existe um bloqueio vibracional denso que se instala no campo de um casal quando começamos a projetar as partes feias, aquelas que não aceitamos em nossa própria história, no parceiro que está à nossa frente. É uma forma de descarte emocional. Aquilo que eu não suporto reconhecer em mim, minha própria carência, minha agressividade latente, minha sombra, eu deposito no outro como se fosse uma propriedade dele. Nesse momento, o relacionamento deixa de ser um porto e se torna um campo de batalha contra moinhos de vento.
Você não está mais brigando com uma pessoa real. Você está lutando contra os seus próprios fantasmas que tomaram emprestado o rosto de quem você ama, criando uma névoa que impede qualquer clareza ou paz. A neurociência nos mostra que, quando essa projeção se transforma em conflito aberto, o corpo físico reage como se estivesse diante de um predador na selva. O cortisol inunda o sistema sanguíneo em segundos, acelerando o batimento cardíaco e preparando os músculos para o ataque ou para a fuga. Nesse estado de alerta máximo, o córtex pré-frontal, que é a estrutura do cérebro responsável pela empatia, pela ponderação e pela visão sistêmica, acaba sendo literalmente sequestrado pela amígdala. É por isso que, no meio de uma discussão acalorada, você se torna incapaz de sentir compaixão ou de entender o ponto de vista alheio. A biologia do estresse anula a capacidade espiritual de conexão, transformando dois amantes em dois adversários biológicos que lutam pela própria sobrevivência psíquica, esquecendo que o dano causado ao outro é, invariavelmente, um dano causado à própria relação. No entanto, há uma revelação profunda e transformadora que o ego tenta esconder a todo custo. Aquilo que mais te irrita, que te tira do sério e que você considera insuportável no seu parceiro, é a bússola mais precisa para a sua própria cura. Se a desorganização do outro te causa uma fúria desproporcional, talvez seja porque você sufocou sua própria liberdade em nome de um controle rígido. Se o silêncio do outro te angustia, talvez seja porque você ainda não aprendeu a habitar a sua própria companhia sem medo. O parceiro funciona como um espelho implacável que não reflete apenas a nossa beleza, mas também as nossas feridas abertas e as nossas sombras não integradas. Quando paramos de tentar quebrar o espelho e começamos a olhar para o que ele revela, a dinâmica do sofrimento começa a perder sua força de tração. Para interromper essa reatividade que consome os anos e a saúde, é necessário desenvolver um espaço de pausa consciente, um intervalo sagrado entre o estímulo que recebemos e a palavra que devolvemos. É nesse breve respiro que a consciência pode intervir antes que a emoção se transforme em um incêndio. Se você conseguir sentir a pressão no peito ou o calor subindo pelo pescoço e apenas observar esse fenômeno físico sem dar voz a ele imediatamente, você impede que a reatividade emocional vire uma palavra destrutiva. É um trabalho de contenção alquímica, onde você decide não vomitar sua dor no outro, mas sim processá-la dentro de si mesmo até que ela se transforme em compreensão. Sem essa pausa, a vida a dois se torna uma repetição mecânica de ataques e defesas que esgotam a alma. A metáfora mais fiel para o que vivemos nesses momentos de cegueira egóica é a de alguém que atira pedras freneticamente contra um espelho, acreditando que está atingindo e ferindo um inimigo que o encara do outro lado. A pessoa sente o impacto, ouve o barulho do vidro quebrando e sente uma satisfação momentânea de vitória, mas logo percebe que o inimigo continua lá, agora multiplicado em 1000 fragmentos pontiagudos. Ao fragmentar o espelho através da projeção e da agressão, você não destrói o que te incomoda. Você apenas fragmenta a sua própria visão da realidade e se fere com os estilhaços da sua própria raiva. A verdadeira visão só retorna quando baixamos as pedras e aceitamos que o que vemos lá fora é, em grande medida, um convite para o trabalho que ainda precisa ser feito aqui dentro. À medida que avançamos em nossa busca interna, corremos um risco sutil e perigoso, o de usar os conceitos de iluminação para construir um novo pedestal de onde julgamos o mundo. Existe uma armadilha chamada bypass espiritual, que acontece quando utilizamos termos elevados, meditação ou filosofias transcendentais, para evitar o contato cru e desconfortável com os nossos problemas emocionais mundanos. É muito mais fácil falar sobre amor universal e compaixão cósmica do que lidar com a irritação que sentimos quando o outro esquece de cumprir uma promessa simples. A espiritualidade, quando usada pelo ego, torna-se um verniz que encobre as feridas em vez de curá-las. Você começa a acreditar que por ler certos livros ou frequentar certos retiros está acima das mesquinharias do cotidiano, mas essa atitude apenas cria um abismo de isolamento entre você e quem compartilha a vida com você.
Essa distância se torna ainda mais dolorosa quando passamos a usar o vocabulário da alma como uma arma de separação. Dizer que o casal está em frequências vibracionais diferentes ou que um evoluiu mais que o outro pode ser, na verdade, uma forma refinada de orgulho espiritual que destrói a ponte do diálogo. O ego espiritual é extremamente sedutor porque ele nos convence de que nossa frieza emocional é, na verdade, desapego e que nossa incapacidade de lidar com o conflito é paz interior. Na realidade, a verdadeira espiritualidade não nos afasta do outro. Ela nos mergulha com mais profundidade na humanidade alheia. Quando o desejo de estar certo e de ser o mais consciente da relação se torna maior do que o desejo genuíno de estar conectado, a espiritualidade deixou de ser um caminho de libertação e tornou-se apenas mais uma cela onde o ego se esconde. A prova de fogo da nossa consciência não acontece no silêncio de um templo, mas no calor de uma crise doméstica, no meio de um desentendimento sobre finanças ou na criação dos filhos. É nesses momentos que a presença radical é testada. Estar presente não significa estar zen e sem emoções, mas sim ter a coragem de permanecer no cômodo, com o coração aberto, mesmo quando tudo em você quer fugir ou atacar. É a capacidade de olhar para o parceiro no auge da raiva dele e conseguir enxergar, por trás dos gritos ou do sarcasmo, a criança assustada que ainda habita ali. Se a sua espiritualidade não te torna mais paciente, mais doce e mais capaz de ouvir o que dói no outro, ela é apenas uma decoração mental. O despertar real nos convida a descer do pedestal e encontrar o sagrado no meio da imperfeição do dia a dia. Muitas vezes, o ego espiritual funciona como um véu de seda sobre os olhos. Ele é inegavelmente mais bonito e suave que o véu de ferro da raiva bruta, mas o seu efeito é o mesmo. Ele impede o toque direto entre as almas. O toque da alma exige que sejamos pele, não seda. Exige que sejamos vulneráveis e que aceitemos que, apesar de todo o nosso conhecimento, ainda somos seres humanos que sentem ciúmes, que sentem medo e que falham. Quando abrimos mão da necessidade de parecer iluminados para o parceiro, algo milagroso acontece. A tensão desaparece. O relacionamento deixa de ser um palco de demonstração de virtudes e volta a ser um laboratório de verdade, onde o erro é permitido e a reconciliação é o rito mais sagrado. Você percebe como o peso diminui quando você não precisa mais ser o professor espiritual do seu parceiro? Existe uma beleza profunda em ser apenas um companheiro de caminhada, alguém que também tropeça e que também está aprendendo. A verdadeira ponte entre dois seres não é feita de certezas metafísicas, mas de uma humildade compartilhada. É o reconhecimento de que ambos estão na escola da vida, tentando o seu melhor com as ferramentas que possuem. Quando esse véu de seda cai, o que sobra é a presença. E na presença, não existem frequências altas ou baixas, existem apenas dois corações batendo no mesmo ritmo, tentando encontrar o caminho de volta para casa através do olhar um do outro. A angústia que muitas vezes invade o silêncio da casa nasce de uma crença silenciosa e devastadora de que o amor é um recurso finito, uma substância escassa que pode se esgotar a qualquer momento se não for vigiada com rigor. O ego vive em um estado constante de alerta, acreditando piamente que o carinho, a atenção e a lealdade são mercadorias que precisam ser manipuladas, garantidas por contratos emocionais invisíveis ou conquistadas através do esforço exaustivo. Quando você opera a partir dessa mentalidade de falta, o relacionamento deixa de ser um espaço de expansão e se torna um jogo de sobrevivência, onde cada gesto do parceiro é lido como um sinal de ganho ou de perda iminente. Essa percepção de que o amor pode acabar faz com que você encare a liberdade do outro não como um direito, mas como uma ameaça direta à sua própria integridade, gerando um peso que sufoca a espontaneidade e transforma o convívio em um monitoramento constante. Essa insegurança profunda nos empurra para a tentativa de controlar cada passo, cada olhar e cada silêncio do parceiro, na esperança ilusória de que o controle trará o alívio para a ansiedade de abandono que carregamos desde a infância. Você acredita que,
Se souber exatamente o que o outro está pensando, se puder prever suas reações ou se conseguir moldar os desejos dele aos seus, estará finalmente seguro. No entanto, o controle é o oposto da conexão. Quanto mais você tenta cercar o outro para não perdê-lo, mais você o empurra para longe, porque a alma humana tem uma necessidade intrínseca de espaço para respirar. A tentativa de garantir o amor através da vigilância é um veneno de ação lenta. Ela drena o brilho dos olhos e substitui a admiração pelo ressentimento, criando justamente o cenário de afastamento que você tanto temia evitar. A grande virada de chave, a inversão de expectativa necessária para a cura, é compreender que a verdadeira segurança não vem de saber o que o outro faz quando não está com você, mas de habitar o seu próprio centro de gravidade. Quando você se torna o dono da sua própria paz e não entrega a chave do seu bem-estar nas mãos de terceiros, a necessidade de controlar o mundo externo desaparece. A segurança real é interna, é a certeza de que, independentemente do que aconteça lá fora, você é o seu próprio porto seguro. Ao parar de exigir que o parceiro seja a âncora que te impede de afogar, você finalmente permite que ele seja apenas um companheiro de viagem. É nesse momento que o amor deixa de ser uma muleta e passa a ser uma escolha livre, feita por dois seres inteiros que decidem caminhar juntos não por necessidade, mas por transbordamento. Existe um modelo mental diferente que podemos adotar, que consiste em transmutar a necessidade de posse em uma celebração genuína da liberdade alheia. Amar verdadeiramente alguém significa desejar que essa pessoa seja o que ela veio para ser, mesmo que isso não inclua você em todos os momentos ou não atenda a todas as suas expectativas imediatas. Quando você relaxa a tensão do controle, o campo energético da relação se limpa. O parceiro sente que tem permissão para ser ele mesmo, e é justamente essa permissão que o faz querer permanecer por vontade própria. A liberdade é o terreno onde o amor floresce. Sem ela, o sentimento definha em um vaso apertado demais para suas raízes. A segurança que nasce da liberdade é infinitamente mais sólida do que aquela que nasce da imposição, pois ela se baseia na verdade e não no medo. A analogia mais precisa para essa dinâmica é a tentativa de segurar a água com as mãos fechadas em punho. Quanto mais força você faz, quanto mais aperta os dedos na esperança de reter o líquido, mais a água escapa pelas frestas, deixando para trás apenas a palma vazia e o cansaço do esforço inútil. O amor tem essa mesma natureza fluida e indomável. Ele não pode ser aprisionado nem retido pela força da vontade. Mas, se você mantiver as mãos abertas, em concha, a água pode repousar ali, fresca e abundante, por quanto tempo ela desejar. Manter as mãos abertas no relacionamento exige uma coragem espiritual imensa, pois significa aceitar que o outro é livre para ir, e é precisamente esse reconhecimento da liberdade dele que torna o encontro entre vocês algo verdadeiramente precioso e sagrado. Muitas vezes, a tempestade emocional que devasta o clima de uma tarde tranquila não tem nada a ver com o presente, mas é o eco de um passado que ainda não foi silenciado dentro das suas células. O nosso cérebro é um arquivo vivo de memórias implícitas, registros de traumas e abandonos que ocorreram muito antes de termos palavras para descrevê-los. Quando o seu parceiro usa um determinado tom de voz, ou quando ele desvia o olhar em uma conversa importante, isso pode disparar um curto-circuito biológico instantâneo. Em milésimos de segundo, o seu sistema nervoso sai do modo de conexão e entra em modo de sobrevivência. Não é o seu eu adulto e consciente que está respondendo naquela discussão. É uma parte antiga e assustada do seu cérebro que acredita que a rejeição de hoje é a mesma ferida mortal que você sentiu na infância. Essa reatividade é uma resposta biológica a uma ameaça fantasma, uma tentativa desesperada do organismo de se proteger de uma dor que ele já conhece bem demais. Dentro dessa dança invisível de hormônios e neurotransmissores, existe uma disputa constante entre a ocitocina e a adrenalina. A ocitocina é a molécula da confiança, do vínculo e do relaxamento. O solo fértil onde a intimidade a longo prazo pode criar raízes profundas. No entanto, a adrenalina e o cortisol são substâncias muito mais viciantes para o ego.
O cérebro humano, por uma questão de evolução, tem uma fixação negativa. Ele prioriza o perigo sobre o prazer. Por isso, é tão fácil cair no ciclo do drama e tão difícil sustentar a paz. O conflito gera uma falsa sensação de vivacidade e importância. O ego se sente alguém quando está lutando, quando está indignado ou quando está sofrendo. Existe um vício biológico silencioso no ciclo de acusação e reconciliação, onde o cérebro prefere ter a razão e o controle do que experimentar a felicidade vulnerável de uma conexão tranquila. Essa arquitetura da reatividade nos mantém prisioneiros de comportamentos que nós mesmos detestamos, mas que parecemos incapazes de mudar apenas com a força do pensamento. O segredo para quebrar essa corrente não está em analisar intelectualmente a briga, mas em estabilizar o campo energético do corpo antes que o incêndio se espalhe. A prática da coerência cardíaca, que envolve sintonizar o ritmo da respiração com o bater do coração, atua diretamente no sistema nervoso autônomo, enviando um sinal de segurança para o cérebro. Quando você estabiliza o seu coração, a amígdala entende que o predador não está na sala, e o córtex pré-frontal volta a assumir o comando. Sem essa estabilização física, qualquer tentativa de conversa será apenas um choque de egos reativos, onde as palavras são usadas como escudos e espadas, nunca como pontes. A verdade é que o ego funciona como um software antigo, cheio de erros e limitações, que insiste em rodar em um hardware que anseia desesperadamente por uma nova atualização de consciência. Esse hardware é o seu sistema biológico, que foi desenhado para a união, para o toque e para a cooperação, mas que acaba sendo sobrecarregado pelas demandas de defesa do ego. O sofrimento no relacionamento acontece quando tentamos forçar esse software de separação a produzir resultados de amor. É impossível sentir união profunda enquanto o cérebro está em estado de alerta. A mudança real começa quando você percebe que a sua raiva não é uma verdade sobre o outro, mas um sintoma de um sistema nervoso sobrecarregado que precisa de calma, não de argumentos. Ao olhar para o seu parceiro através dessa lente biológica, algo em você se suaviza. Você começa a perceber que ele também é movido por esses mesmos impulsos invisíveis, por essas mesmas memórias que doem e que disparam reações defensivas. Em vez de dois inimigos se atacando, o que existe são dois sistemas nervosos tentando encontrar segurança um no outro e falhando por causa de velhos hábitos de proteção. Quando você escolhe a estabilidade em vez da reatividade, você oferece ao relacionamento um espaço de segurança, onde o outro também pode eventualmente baixar a guarda. A cura biológica da relação não vem das palavras certas, mas da capacidade de criar um ambiente onde ambos os sistemas nervosos possam finalmente descansar e entender que o perigo já passou. A convivência diária revela que não somos apenas duas almas caminhando juntas, mas sim o encontro complexo de duas estruturas de personalidade que Cláudio Naranjo mapeou com precisão cirúrgica através do Eneagrama. Cada um de nós carrega uma fixação, uma lente específica que distorce a luz da realidade e nos faz agir por carências que muitas vezes são complementares, mas também profundamente conflitantes. Um de nós pode ter a fixação na necessidade de controle para evitar o medo, enquanto o outro busca a intensidade emocional para fugir do vazio, ou a retração do isolamento para proteger sua autonomia. Essas paixões, como a inveja, o orgulho ou a gula por experiências, não são escolhas conscientes, mas trilhas neurais que percorremos automaticamente. No relacionamento, essas fixações colidem, criando uma dança onde as feridas de um tocam exatamente nas defesas do outro, gerando um ciclo de incompreensão que parece não ter fim. Dentro dessa dinâmica, é comum nos perdermos no mito perigoso de que precisamos encontrar uma alma gêmea, aquele ser místico que viria com todas as peças do quebra-cabeça que nos faltam para que finalmente sejamos completos. Essa crença é uma das maiores armadilhas do ego, pois ela nos retira do presente e nos coloca em uma espera eterna por alguém que não existe, enquanto ignoramos a pessoa real que está à nossa frente. Ninguém tem a função de nos completar, e acreditar nisso é carregar o relacionamento com uma pressão desumana que, inevitavelmente, levará à decepção.
O outro não é uma peça de reposição para a sua alma, ele é um espelho. O relacionamento não é o fim da busca por completude, mas o laboratório alquímico onde a trituração do ego acontece, permitindo que a nossa verdadeira essência brilhe através das cinzas das nossas idealizações. Existe um teste silencioso que podemos realizar em nosso íntimo para discernir a qualidade do nosso afeto, observar se estamos amando o ser humano real ou a ideia idealizada que criamos sobre ele. Frequentemente, o ego se apaixona por uma projeção, por um personagem que atende às nossas necessidades de segurança ou status, e quando a pessoa real falha em sustentar essa imagem, sentimos uma revolta profunda. Amar a pessoa real exige a coragem de aceitar o que é imperfeito, o que é limitado e o que é comum. O amor real não sobrevive na superfície das aparências ou das exigências neuróticas. Ele só encontra solo fértil quando aceitamos o desafio de olhar para além das fixações de personalidade do parceiro e reconhecer a centelha de consciência que habita ali, sofrendo as mesmas pressões do ego que nós mesmos sofremos. A revelação mais profunda que o trabalho de Naranjo nos traz é que o relacionamento é, em sua essência, um convite para a morte do ego. Cada conflito, cada momento de desajuste entre as nossas paixões dominantes é uma oportunidade de observar o caráter em ação e decidir não ser escravo dele. Quando paramos de tentar mudar o tipo de personalidade do outro para que ele se encaixe no nosso conforto e passamos a usar o atrito como combustível para o nosso próprio autoconhecimento, a relação muda de nível. Ela deixa de ser um campo de batalha de vontades e passa a ser um caminho de libertação mútua. O sofrimento deixa de ser inútil e passa a ser o fogo que limpa as impurezas da nossa percepção, permitindo que a empatia real floresça no lugar da exigência infantil. O simbolismo desse encontro é o choque de dois imensos icebergs flutuando no oceano da existência. Na superfície, o que vemos são as massas de gelo rígidas, frias e imponentes que se batem e se agridem, tentando cada uma manter sua posição e sua forma. Essa é a interação entre os dois egos, protegidos por suas couraças de caráter e suas certezas absolutas. No entanto, o verdadeiro fenômeno do amor não acontece nessa zona de impacto visível. O amor real acontece nas profundezas das águas, onde a temperatura do coração permite que o gelo comece a se derreter. É somente quando essa rigidez egóica se dissolve na vulnerabilidade que as águas se misturam e os dois seres podem, finalmente, experimentar a unidade, que a forma sólida do iceberg jamais permitiria. Existe uma sedução sombria no papel de vítima, um conforto amargo em acreditar que a sua infelicidade, a sua estagnação e o seu vazio existencial são frutos diretos das falhas do seu parceiro. Ao apontar o dedo para o outro e culpá-lo pelo seu desânimo ou pela sua falta de brilho, o ego encontra uma forma magistral de evitar a dor da própria autorresponsabilidade. É muito mais suportável acreditar que você é uma alma injustiçada em um relacionamento ruim do que encarar o fato de que você entregou as chaves da sua alegria nas mãos de outra pessoa e agora reclama por estar trancado do lado de fora. A armadilha de culpar o outro pela própria infelicidade é o que mantém as pessoas presas em ciclos de décadas, onde nada muda porque a única pessoa que poderia mudar algo, você mesmo, está ocupada demais esperando que o outro se transforme primeiro. Essa posição de vítima é energeticamente estéril e funciona como um dreno silencioso que impede qualquer manifestação positiva na sua realidade. Quando você se coloca como o lado ferido e passivo da relação, você abre mão de toda a sua autoridade vibracional. A vítima não cria, ela apenas reage. Ela não propõe, ela apenas reclama. Enquanto você habitar essa frequência de impotência, a sua vida permanecerá bloqueada. Não por causa do comportamento do parceiro, mas porque o universo não pode entregar abundância para alguém que se define pela falta e pela opressão. O poder de transformar a sua realidade está diretamente ligado à sua capacidade de parar de buscar culpados e começar a buscar a sua própria integridade, saindo da dependência emocional que te faz acreditar que o seu bem-estar é um subproduto do humor alheio.
A verdadeira mudança de paradigma acontece quando você altera o foco da sua existência. Em vez de se perguntar o que eu recebo deste relacionamento, você passa a se perguntar quem eu me torno através desta relação. Esse deslocamento retira o peso da exigência sobre o outro e coloca a luz sobre o seu próprio processo de individuação. O parceiro deixa de ser um caixa eletrônico de validação e passa a ser um catalisador para o seu crescimento. Quando você decide que a sua frequência vibracional não depende mais da aprovação ou do comportamento de quem está ao seu lado, você retoma a autoridade sobre a sua própria luz. Você descobre que pode estar em paz mesmo no caos e que a sua alegria não é um recurso que o outro tem o poder de te dar ou de te tirar, mas uma fonte interna que você mesmo precisa aprender a acessar. Essa retomada de autoridade não significa indiferença, mas sim uma soberania emocional que permite que o amor floresça sem a pressão da necessidade neurótica. Há algo de profundamente inspirador na história de quem parou de tentar consertar o parceiro, parou de reclamar das ausências e decidiu investir toda essa energia na própria cura e nos próprios sonhos. Por uma lei de ressonância, o campo energético da relação se altera quando um dos dois para de jogar o jogo da vítima e do agressor. Frequentemente, quando paramos de lutar contra o que o outro sente a pressão diminuir e, pela primeira vez, tem espaço para mudar por conta própria, não por imposição, mas por inspiração. O florescimento acontece não pelo esforço de mudar o jardim do vizinho, mas por cuidar com tanto zelo das suas próprias flores que o perfume acaba atraindo a beleza para todo o entorno. O poder que você desperdiça ao se sentir uma vítima é, na verdade, a matéria-prima da sua própria iluminação. Cada minuto gasto em ressentimento é um minuto roubado da sua capacidade de criar a vida que você deseja. A liberdade não vem de encontrar um parceiro perfeito que nunca te fira, mas de descobrir que nenhuma ferida externa tem o poder de apagar a consciência que você é. Ao sair do ciclo da vítima, você deixa de ser um mendigo de afeto e se torna um soberano do seu próprio destino. O relacionamento, então, deixa de ser uma prisão de queixas e se torna um espaço de liberdade compartilhada, onde dois seres inteiros caminham lado a lado, não porque se devem algo, mas porque escolheram honrar a jornada um do outro sem o peso de culpas passadas. A forma como as palavras saem da nossa boca no calor de um desentendimento revela muito mais sobre o estado da nossa alma do que sobre a justiça dos nossos argumentos. Existe uma confusão profunda, alimentada pelo ego, entre o que chamamos de sinceridade e o que é, na verdade, uma agressividade disfarçada de honestidade. O ego adora usar a verdade como uma clava, batendo no parceiro sob o pretexto de que está apenas sendo transparente, quando a intenção real é punir, diminuir ou ferir. Essa sinceridade tóxica não busca a resolução, ela busca o domínio. Quando as palavras perdem a sua função de ponte e assumem a função de projétil, a comunicação cessa de ser espiritual e passa a ser puramente defensiva, criando cicatrizes na alma do relacionamento que muitas vezes levam anos para fechar. Essa agressividade egóica se manifesta de forma sutil quando deixamos de expressar uma necessidade legítima para fazer uma exigência baseada no medo. Há uma diferença vibracional imensa entre dizer "eu me sinto sozinho e gostaria da sua companhia" e dizer "você nunca está presente, você só pensa em si mesmo". A primeira frase abre o coração e convida o outro à intimidade através da vulnerabilidade. A segunda frase ergue um muro de culpa e força o outro a se defender. O medo de não sermos atendidos nos faz atacar antes mesmo de pedirmos, transformando o diálogo em uma antecipação de rejeição. Quando exigimos, estamos tentando controlar a vontade do outro para aliviar a nossa própria insegurança, e o resultado é quase sempre o afastamento, pois o amor não sobrevive sob o peso da obrigação. Uma das formas mais baixas de vibração que um casal pode experimentar é o uso do silêncio punitivo, aquela frieza calculada que usamos para castigar o outro sem precisar dizer uma única palavra. O ego sente um poder sádico ao retirar o afeto. Ao ignorar a presença do outro,
ou ao responder com monossílabos gélidos. Esse silêncio não é paz, é uma guerra de atrito que drena a vitalidade do campo energético da casa. Enquanto o diálogo violento fere a superfície, o silêncio punitivo corrói os alicerces da confiança, pois envia a mensagem de que o amor é condicional e pode ser retirado como punição por um comportamento indesejado. É a arma daqueles que têm medo de serem vulneráveis e preferem a segurança da distância do que o risco de uma conversa honesta. Para que a comunicação se torne uma prática espiritual de cura, é preciso aprender a expressar a própria vulnerabilidade sem se colocar em uma posição de inferioridade ou de cobrança. Isso exige que você olhe para dentro e identifique o sentimento real por trás da raiva. Quase sempre, por baixo de cada grito ou de cada acusação, existe uma dor que não foi dita, um medo de não ser importante ou uma sensação de desamparo. Comunicar essa camada profunda é um ato de coragem suprema, pois você entrega ao outro a sua verdade mais crua, sem as armaduras do julgamento. Quando você fala a partir da sua dor e não a partir da sua opinião sobre o outro, o clima da conversa muda instantaneamente, pois o coração humano tem uma ressonância natural com a verdade, mas uma resistência instintiva à acusação. As nossas palavras funcionam como instrumentos de uma cirurgia invisível no tecido da relação. Elas podem ser bisturis, que, manuseados com amor e precisão, cortam as ilusões e permitem que a cura aconteça. Ou podem ser adagas que rasgam a dignidade do parceiro e deixam feridas abertas por onde a energia do casal escorre. O que diferencia o bisturi da adaga não é o vocabulário utilizado, mas a intenção que o ego segura no cabo da faca. Se a sua intenção é se conectar e curar, até as verdades mais difíceis podem ser ditas com uma doçura que não fere. Se a sua intenção é vencer e ter razão, até o elogio soará falso. A comunicação consciente nos convida a lembrar que, antes de falarmos com o parceiro, precisamos falar com o silêncio dentro de nós, garantindo que o que sairá da nossa boca seja um bálsamo e não um veneno. O amor que a maioria de nós pratica é um amor de movimento centrípeto, uma força que puxa para o centro, que busca capturar, possuir e consumir o outro para satisfazer as nossas próprias fomes. Cláudio Naranjo observava que essa forma de afeto, o amor eros em sua faceta mais egóica, é movida pela lógica do tomar. Nós amamos o que o outro nos dá, amamos como nos sentimos quando estamos com ele, amamos a segurança que ele nos proporciona. No entanto, o amadurecimento espiritual de um relacionamento exige uma transmutação alquímica desse desejo de posse em algo muito mais vasto e silencioso, o amor agape, que é a capacidade de dar sem a contabilidade do retorno. Essa transição não significa abrir mão da paixão, mas sim permitir que ela seja purificada do egoísmo, transformando o eu quero você para mim em eu desejo o seu bem, mesmo que ele não me sirva. A manutenção da admiração mútua, após décadas de convivência, não depende de grandes gestos heróicos ou de manter uma fachada de perfeição, mas da capacidade de olhar para o parceiro com olhos de compaixão. Quando a novidade dos primeiros anos se dissipa, o que sobra é a realidade nua do ser humano com quem dividimos a vida. Suas manias, suas limitações físicas, seus dias de mau humor e suas falhas recorrentes. O ego encara essas limitações como ofensas pessoais, como se o outro estivesse falhando em sua missão de nos fazer felizes. Mas a aceitação profunda dessas limitações é, na verdade, o maior ato de rebeldia que você pode exercer contra a tirania do seu próprio ego. Aceitar o outro em sua finitude e em sua fragilidade é reconhecer que ambos habitam a mesma condição humana, marcada pela imperfeição e pela busca constante de sentido. Essa aceitação não é uma resignação passiva ou um conformismo sem vida, mas uma escolha consciente de honrar o esforço do outro. Existe uma beleza sagrada em perceber que o parceiro, apesar de todas as suas dificuldades e traumas, está tentando o melhor que pode com o nível de consciência que possui hoje. Quando você cultiva um olhar de gratidão focado nas pequenas ações invisíveis do cotidiano, como o cuidado com a casa, o esforço no trabalho ou a paciência em um momento de estresse, você está alimentando o campo vibracional da união com uma energia de reconhecimento que é o oposto da exigência.
O reconhecimento é o oxigênio da alma. Ele permite que o outro se sinta seguro o suficiente para desarmar suas próprias defesas e florescer diante de você. A compaixão no relacionamento atua como um bálsamo que cura as feridas da convivência, permitindo que o casal atravesse as fases de deserto sem perder a conexão com a essência. Ela nos ensina que o sofrimento do parceiro é, em última instância, o nosso próprio sofrimento, e que não existe vitória real em um conflito onde um dos dois sai humilhado ou derrotado. A transmutação do desejo em compaixão nos liberta da necessidade de moldar o outro à nossa imagem e semelhança, permitindo que a relação se torne um espaço de mútua contemplação. Em vez de dois seres tentando se devorar para preencher seus vazios, tornamo-nos dois companheiros que caminham lado a lado, maravilhados com a existência um do outro. O amor maduro pode ser comparado a uma árvore antiga que enfrentou tempestades, secas e invernos rigorosos. Suas raízes são profundas, retorcidas e mergulhadas na terra escura da realidade compartilhada, longe da superfície brilhante e ilusória do idealismo inicial. Ela não tem mais a fragilidade de uma muda que precisa de mimos constantes para não morrer, nem a pretensão de ser perfeita. Ela simplesmente é. Seus frutos não são mais colhidos apenas para satisfazer a fome imediata, mas são oferecidos para alimentar todos ao redor com a sabedoria da paciência e da aceitação. Essa árvore é o resultado de anos de transmutação, onde cada dor foi transformada em resiliência e cada desejo de posse foi convertido em uma sombra generosa que acolhe a todos sem pedir nada em troca. À medida que a jornada de autoconhecimento se aprofunda, o relacionamento chega a um limiar crítico, um ponto de não retorno, onde a intimidade exige algo que o ego teme mais do que a própria solidão: a entrega total. Existe uma resistência final, um último esforço da personalidade para manter o controle e a separação, porque o ego entende que a verdadeira união significa a sua própria dissolução. Você pode sentir isso como uma vontade súbita de se afastar quando as coisas ficam boas demais, ou como uma necessidade de criar um conflito do nada apenas para restabelecer as fronteiras do seu eu isolado. Essa resistência é o grito de sobrevivência de uma estrutura que passou anos se protegendo e que agora vê o muro sendo derrubado pela ternura. No entanto, é somente através dessa morte simbólica das barreiras individuais que o amor deixa de ser um contrato entre dois estranhos e passa a ser uma experiência de unidade. Quando essa barreira cai, ocorre o que podemos chamar de coerência emocional compartilhada, um fenômeno onde dois campos eletromagnéticos começam a vibrar em uma mesma harmonia fundamental. Não se trata de perder a sua identidade ou de se anular em favor do outro, mas de permitir que a sua luz se integre à luz do parceiro para criar uma claridade que nenhum dos dois conseguiria gerar sozinho. O conceito de coerência nos mostra que quando dois corações estão sintonizados na frequência da verdade e da aceitação, o sistema nervoso de ambos se estabiliza. O medo do abandono e a necessidade de ataque desaparecem porque a percepção de separação foi vencida pela experiência direta de pertencimento. O nós não é a soma de dois egos, mas o espaço sagrado que surge quando os egos decidem descansar. Existem muitos mitos que nos assustam sobre a perda da individualidade em um relacionamento saudável, fazendo-nos acreditar que amar é o mesmo que desaparecer. O ego usa esse medo para nos manter vigilantes e defensivos, sussurrando que precisamos guardar segredos, manter reservas ou nunca nos entregar por completo para não sermos devorados. Na realidade, o relacionamento consciente faz o oposto. Ele fortalece a sua verdadeira essência enquanto dissolve apenas a sua máscara. No nós autêntico, você não se torna menos você. Você se torna mais livre para expressar quem realmente é, porque não precisa mais gastar energia sustentando a fachada de proteção. A individualidade real floresce no solo da segurança emocional, enquanto a individualidade falsa do ego murcha por falta de propósito. Sustentar a própria luz enquanto se caminha ao lado de alguém em tempos sombrios é o teste supremo da maturidade espiritual. A vida inevitavelmente trará invernos, perdas e crises
que testarão a solidez dessa união. Nesses momentos, a tendência do ego é se fechar ou culpar o parceiro pelo peso do caminho. Mas a coerência emocional compartilhada permite que o casal funcione como um sistema de suporte mútuo, onde a força de um compensa a fragilidade momentânea do outro, sem cobranças. O relacionamento deixa de ser um destino de lazer, onde você vai para se sentir bem, e passa a ser o próprio caminho de retorno para casa. Uma jornada onde cada tropeço do parceiro é um convite para você praticar a firmeza, e cada sombra dele é uma oportunidade para você exercitar a sua própria claridade. O nascimento desse nós é o ápice da alquimia humana. É quando percebemos que a outra pessoa não é um obstáculo para a nossa liberdade, mas o portal através do qual a nossa liberdade se torna real e encarnada. A entrega à intimidade é a morte do eu isolado, mas é também o nascimento de um ser expandido que habita o campo da relação. Quando você para de lutar para preservar o seu eu contra o outro, você descobre que o universo inteiro cabe dentro do espaço que vocês criaram juntos. O relacionamento se torna uma entidade viva, uma fonte de energia e sabedoria que guia ambos de volta à fonte original de todo o amor, provando que o fim do ego é, na verdade, o começo da vida abundante. Ao final desta longa travessia pelos labirintos da psique humana, chegamos a uma compreensão fundamental que muda a tonalidade de todas as nossas lutas. A reconciliação com o parceiro é, antes de tudo, uma reconciliação com o humano que habita em você. Passamos a vida tentando matar o ego, tentando silenciar essa voz que julga e que teme. Mas o caminho da cura não é o do extermínio, e sim o da compreensão profunda. O seu ego, com todas as suas defesas, suas manipulações e suas exigências absurdas, não é um demônio que precisa ser exorcizado. Ele é apenas uma criança assustada, congelada no tempo, vestindo roupas de adulto e tentando desesperadamente se proteger com as únicas ferramentas que encontrou quando o mundo parecia grande e ameaçador demais. Olhar para o seu ego com ódio é continuar a guerra. Olhar para ele com compaixão é o início da paz. Quando você entende que a sua agressividade é apenas o medo de ser ferido novamente, a arma cai da sua mão não por força, mas por falta de sentido. Cláudio Naranjo carregava em si uma profecia e uma esperança dolorosa para a humanidade. A de que a nossa sociedade doente, marcada pela solidão e pela violência, só poderia ser curada através de uma educação dos afetos. Nós aprendemos matemática, aprendemos geografia, aprendemos a competir no mercado de trabalho, mas somos analfabetos na arte de amar. Ninguém nos ensinou a navegar pelas tempestades da convivência ou a traduzir a linguagem oculta das nossas dores. O relacionamento é a única escola real que nos restou. É no atrito diário, na dificuldade de acordar e dormir ao lado de alguém que nos desafia, que temos a chance de realizar essa educação tardia. Se não aprendermos a tratar o coração do outro com reverência dentro de nossas casas, continuaremos a replicar a barbárie no mundo lá fora. A cura do mundo começa na mesa do jantar, no momento em que decidimos ouvir em vez de gritar. Essa decisão exige uma vigilância constante, pois, como nos alerta Eckhart Tolle, todos nós carregamos um corpo de dor, uma entidade energética antiga que se alimenta do drama e do conflito. Sabe aquele momento em que a paz parece entediante e você sente uma vontade quase física de cutucar uma ferida, de trazer à tona um erro do passado apenas para sentir a adrenalina da briga? Isso é o corpo de dor faminto, buscando renovar a sua energia através do sofrimento. A única coisa que dissolve essa estrutura parasita não é ganhar a discussão, mas trazer a luz da presença consciente para o momento. Quando você consegue observar a vontade de brigar nascendo dentro de você e, em vez de agir sobre ela, apenas a contempla com silêncio e respiração, você corta o suprimento de alimento do drama. A presença é o antídoto. Ela não luta contra a escuridão. Ela simplesmente acende a luz, e onde há luz, a sombra não pode existir. Estamos agora diante do portal. Tudo o que foi dito, todas as teorias sobre a infância, sobre a neurociência e sobre a espiritualidade, servem apenas para te trazer a este único instante de escolha.
O próximo passo não é uma grande revolução externa, mas um movimento sutil e invisível dentro do seu peito. A pergunta que ecoa no final desta jornada é simples e devastadora. Você quer ter razão e manter o seu ego intacto no topo de uma montanha de solidão? Ou você quer ser feliz e estar conectado? Você não pode ter os dois. O amor real exige a rendição da necessidade de estar certo. Ele pede que você desça do pedestal da sua justiça própria e encontre o outro na planície da vulnerabilidade, onde não existem vencedores nem vencidos, apenas dois sobreviventes tentando se aquecer. Eu convido você a fazer um experimento real hoje, agora, assim que este vídeo terminar. Não espere pelo momento perfeito ou pela desculpa do outro. Escolha um pequeno gesto de desarmamento. Pode ser um olhar mais demorado, um toque no ombro sem pedir nada em troca, um copo de água oferecido em silêncio, ou simplesmente engolir a última palavra venenosa que estava na ponta da língua. Quebre o padrão. Faça o movimento que o seu ego grita para você não fazer. É nesse pequeno milímetro de coragem, nesse instante em que você escolhe a paz em vez da guerra, que a alma retorna ao corpo e o relacionamento deixa de ser um campo de batalha para se tornar finalmente o santuário que sempre deveria ter sido. Que percepção surgiu em você hoje ao ouvir sobre essas defesas invisíveis? Eu adoraria ler sua reflexão nos comentários como um testemunho de quem decidiu, hoje, baixar as armas.